Estamos rodando. A gente já tá rodando? Aqui, Então tá. quando vocês quiserem. É, o que buscou não, calma aí. O que buscou? Calma que eu errei. Meu brinco tá batendo. Vou chegar mais tchan hoje. 15 é de volta 4. Vai pra cá, eu já tô errando a câmera. Você viu que eu tentei improvisar que eu no final? Estimular, coletar, fecundar e torcer. Essas são apenas algumas etapas da FIV, a fertilização in vitro. Mas como é sentir isso na pele? E qual a ciência que vem por trás disso também? E hoje, no episódio do Papo Saúde, nós vamos abordar esse tema. E eu tenho a honra de receber o Dr. Rodrigo Rosa e a Andressa aqui para falar um pouco sobre a vivência dela para a gente também. Obrigada a vocês por aqui hoje. Eu que agradeço, Amanda. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui batendo papo sobre o assunto que eu mais amo, né? E falar de fertilização in vitro e ajudar todos os casais que pretendem ter filhos e enfrentam a dificuldade da infertilidade. Então, para mim é fantástico esse bate-papo e a gente vai aproveitar bastante. Obrigada, Amanda, pelo convite. Eu acho que a gente tem muito o que falar sobre isso, porque gera muitas dúvidas, né, nas mulheres, e é um momento muito sensível para a mulher, então eu que passei por isso, espero contribuir. Ah, com certeza. Inclusive, nós estávamos até papeando ali nos bastidores, porque assim, gente, durante essa temporada inteira, a gente tem a gravação, mas o assunto é tão bacana e essa troca de experiência ela é tão rica, que antes de começar a gente já estava ali também iniciando, né, esse processo. E assim, doutor, vou começar com você. Queria que você falasse pra gente o que é o procedimento em si, quais são as etapas e para quem ele é indicado. Fertilização in vitro é a técnica que o encontro entre óvulo e espermatozoide acontece fora do organismo. Então, são retirados esses óvulos diretamente do ovário, com um procedimento cirúrgico simples, que é uma punção através de uma agulha por via transvaginal. Tem a coleta do sêmen ou obtenção de espermatozoides de alguma forma, dependendo do caso, e esse encontro, então, entre óvulo e espermatozoide acontece no laboratório com o desenvolvimento desses embriões que foram gerados. E aí, posteriormente, vai para o útero. As principais causas de fertilização in vitro incluem alteração das tubas, né, as trompas uterinas é uma das principais indicações, alterações importantes do sêmen em termos de quantidade ou qualidade, alterações ligadas à endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade feminina, e alterações ligadas também à parte genética. Então, quando tem um histórico de doenças genéticas específicas na família, onde precisa fazer uma seleção embrionária, alterações ligadas à qualidade dos óvulos pela idade da mulher, porque a mulher já nasce com esse estoque de óvulos e vai diminuindo a qualidade, então por isso que muitas vezes precisa recorrer à fertilização in vitro. Então basicamente essas são as principais indicações e muitas vezes quando o casal, mesmo sem um diagnóstico preciso da causa da infertilidade, acaba não conseguindo engravidar ao longo do tempo e aí a fertilização in vitro pode potencializar nesses casos. E lembrando dos casais homoafetivos femininos, masculinos, que tudo isso também precisa recorrer aos tratamentos de reprodução assistida. Então, basicamente, essas são as principais indicações. Bastante indicação. E assim, gente, talvez fertilização in vitro possa parecer um nome complexo. Você já deve ter escutado falar sobre o bebê de proveta, que também tem toda uma origem. Aqui no Brasil, esse procedimento está aumentando a busca também, né? Você tem dados, por exemplo, de como vem esse aumento, como vem esse crescimento, essa mudança, essa procura. Você acha que as pessoas estão buscando mais devido à informação ou ao acesso, ou que nem no caso da Andressa, que foi recorrer fora do país? Pode falar um pouquinho sobre esse cenário que a gente vive hoje? Fertilização in vitro, o primeiro bebê nascido por fertilização in vitro foi em 78, então comparado a qualquer outra área da medicina, é uma área muito recente ainda, mas realmente o crescimento é exponencial. No Brasil, esse crescimento vai mais ou menos de 10 a 15% ao ano no número de tratamentos, e no mundo todo nasceram já cerca de 14 milhões de bebês, né, por fertilização in vitro, sendo que até 2018 era por volta aí de 9 a 10 milhões de bebês. Então, só de 2018 para cá já houve, né, um aumento exponencial comparado a todos os anos anteriores. E alguns países europeus, cerca de 2 a 3% dos bebês nascidos
já são provenientes de fertilização in vitro. No Brasil, estima-se por volta de 0,5%, basicamente por uma questão de acesso. Então, como no Brasil o acesso ao tratamento ainda enfrenta restrições financeiras, porque é mais limitado ali no atendimento do SUS, não é coberto por planos de saúde, então esse acesso é que dificulta, mas está cada vez mais comum e certamente, eu falo que na próxima década, toda sala de aula vai ter pelo menos um bebê, uma criança que veio de fertilização in vitro. Isso cada vez é mais comum e também por mais informações e por aumento da infertilidade no mundo todo por diversos motivos ambientais e estilo de vida, né, e comportamentos da própria sociedade, como o adiamento da maternidade, né? Essa é uma das principais causas. Que inclusive foi um dos temas que nós tratamos aqui durante essa temporada do Papo Saúde. E agora eu quero escutar da Andressa o que buscou ela. E agora eu quero escutar da Andressa, que viveu todo esse processo, né? Escutar também como foi para você a preparação, a coleta. Como foi? Conta pra gente, porque muitas pessoas podem ter vontade de fazer e ficam um pouco receosas também sobre os procedimentos. Então, se você puder contar pra gente, você fez fora do país, o que levou você a buscar esse tratamento fora. Conta pra gente um pouco sobre a sua jornada. Bom, o que levou a gente a buscar esse tratamento nos Estados Unidos, precisamente em Miami, foi por conta da escolha do doador genético, né? Que lá a gente teria mais acesso a esse doador, diferente daqui do Brasil, que quem escolhe são os médicos. Então, no nosso caso, seria, já que a gente teria essa possibilidade, né, a gente está escolhendo o doador do nosso filho geneticamente, então a gente queria olhar as características físicas, enfim, tudo que a gente pudesse ver, né, de fotos e, enfim, a gente não queria que fosse no escuro, né? Então a gente tinha um amigo nosso aqui no Brasil que conhecia esse médico e fez a ponte, nos apresentou e a gente acabou optando fazer por isso, mas por essa acessibilidade diferente, né, de acesso e tal. E aí, conversando com muitas amigas que também fizeram FIV aqui no Brasil, eu vi que tem muitos processos que são diferentes, medicamentos que mudam às vezes. Por exemplo, no meu caso, eu usei o estradiol em adesivo. E a progesterona aqui no Brasil, se eu não me engano, ela é vaginal. E a progesterona que eu usei foi injetável no bumbum. E aí, antes da fertilização, tem alguns medicamentos que você usa que também são diferentes. Enfim, esse hormônio que eu estava ali aplicando, né? Isso foram 12 dias de uso. Eu mandei mensagem para o meu médico. Você falei, se olha, mudou para... Você ficou uma temporada. Eu fiquei lá. uma temporada, assim, em Miami, né? Primeiro eu retirei os óvulos. Fez todo um procedimento. Isso. O doutor vai explicar pra gente depois também. Que também, agora eu não lembro certinho, porque isso já tem um tempo, né? Tem 5 anos atrás que eu fiz. Eu não vou lembrar o nome de alguns remédios, mas isso daí me trouxe um mal-estar, que eu entendo quando alguma mulher vira pra mim e fala, nossa, como é difícil, né? Porque realmente nós somos hormônios. E aí, se a gente não tá bem hormonalmente, a gente depende disso. E aí, no processo de FIV, você precisa fazer o uso de certos medicamentos, senão a coisa não acontece, né? Enfim, e aí eu lembro que esse medicamento, ele me trouxe essa sensação negativa, eu tive que suspender. Bom, mas esse período que eu usei de 12 dias já foi suficiente para dar o efeito que precisava no meu corpo. E aí depois eu lembro que eu troquei para estradiol, comecei o uso de estradiol, enfim. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais relax, né? Me sentindo assim um pouco mais aliviada. E no nosso caso, eu não tinha infertilidade, né? A gente só não tinha um doador genético de espermatozoide, no caso. Porém, com todos os testes, exames que eu fiz, eu descobri em algum cromossomo lá de exames e testes genéticos que se eu não tivesse um espermatozoide compatível com os meus genes, eu seria aquelas mulheres que teriam abortos espontâneos. Inclusive, quando a gente foi fazer a escolha do espermatozoide, o doador tinha que ter algum quadro de exames assim que fosse compatível comigo. Mais específico, caso de incompatibilidade genética. Então assim, isso foi uma coisa que também
novidade, se eu não tivesse feito a FIV, eu não saberia, porque imagina só que eu poderia ser essas mulheres que muitas vezes engravidam e abortam e não sabem o que acontece e aí recorrem à FIV, né? Sim, assim, doutor, eu queria que você explicasse pra gente como que é feito esse preparo no corpo da mulher, porque a gente tem que pensar assim, que é um corpo que, teoricamente, o útero, ele não estava ainda preparado para uma gestação, assim, né? Você tem que fazer um estímulo, fazer todo um preparo. Como que é feito, assim, esse procedimento aqui também? Eu vou começar por essa fiz duas parte. perguntas, gente, tá vendo? Eu fico querendo saber tudo, daí eu fiz duas perguntas, vamos lá. Mas eu vou começar por essa parte justamente para explicar até essas mudanças, né, Sim. de pensamento comportamental que a Andressa passou. Na verdade, por que a gente precisa fazer um estímulo hormonal? Porque a mulher, no início de um ciclo menstrual, ela tem um recrutamento ali de todos os folículos que ela tem naquele ciclo, ela vai ter o recrutamento naturalmente de um folículo. Então ela teria ali um folículo dominante e teria um óvulo. Só que aí, estatisticamente, a chance de sucesso numa fertilização in vitro seria menor, porque só teria um óvulo. Então a gente acaba administrando alguns hormônios para haver o recrutamento de outros folículos, haver mais crescimento e mais óvulos. Com isso, aumenta o estradiol, aumenta a progesterona. E os sintomas que ela tem são os sintomas mais comuns, ou a pessoa fica muito mais chorosa, muito mais depressiva, tudo magoa, tudo fere, ou ela fica mais irritada, que ninguém consegue falar nada com ela naqueles dias que ela já solta uma bomba. Então tem esses dois perfis, memória, né? Aquela pessoa mais introspectiva, ela fica mais introspectiva, ou não, ela explode por qualquer coisa. Tudo isso é efeito hormonal, é temporário, mas são um dos efeitos importantes ali da fertilização. Depende muito de pessoa para pessoa, depende de quanto que esse ovário foi estimulado. Então, quanto maior a reserva ovariana, maior a resposta, mais sintomas vão ter, né? Então, se tiver uma baixa reserva, tiver poucos óvulos coletados, praticamente esses sintomas nem aparecem ou são de uma forma muito, assim, muito singela, né? Então esse é um ponto importante. E o outro ponto, em termos de efeitos colaterais, é a retenção de líquido, que também é transitório, mas tem essa retenção, esse é o principal fator. E aí, quando faz a coleta e já menstrua alguns dias depois, também já diminui. Então são efeitos transitórios. Depois ela comentou sobre o preparo do endométrio para a transferência do embrião, porque na grande maioria das vezes, até pelos testes genéticos e tudo mais, a gente faz a fertilização in vitro em duas etapas. A primeira etapa é fecundar o óvulo, e aí congela esse embrião e depois vai preparar o útero para transferência desse embrião. E aí, basicamente, é com estradiol e progesterona. A forma de administração que alguns hormônios já não tem no Brasil, por exemplo, a progesterona injetável. Então, nos Estados Unidos, culturalmente, as mulheres usam progesterona intramuscular, enquanto aqui no Brasil a via preferencial é através de óvulos vaginais. E essa questão do sêmen, né, da escolha do doador, realmente, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente tem algumas limitações para a escolha do doador no Banco Nacional. E aí, essa limitação é que leva muitos casais a buscarem uma maior informação sobre o doador em si. Que é o que nós estávamos falando, porque às vezes essa curiosidade da informação mesmo, né? Não é assim a questão de escolha, é você ter uma ideia um pouco mais... Você ter um acesso, poder ver, porque imagina só que você está fazendo uma escolha muito importante e você não vai ver nada, uma foto, então isso daí gera, né, um certo medo, enfim, acho que foi esse o maior motivo de fazer essa escolha. É importante a gente frisar que os resultados da fertilização in vitro no Brasil, elas são equiparáveis aos melhores resultados no mundo todo, igual aos Estados Unidos, igual aos países da Europa que mais fazem fertilização. Então tem outros modos de fazer, né, os protocolos da fertilização in vitro em si, mas o resultado final realmente hoje o Brasil, nos grandes centros pelo menos, tem resultados que são equivalentes aos melhores centros dos Estados Unidos ou da Europa. Isso é importante frisar, porque às vezes, né, poxa, será que no Brasil é tão bom quanto? E a reprodução humana assistida, ela é tão conceituada quanto é a cirurgia plástica para o mundo todo, que também somos referência mundial em cirurgia plástica. Então a gente não tem nada a perder em termos de resultado, mas essa questão toda, né, de escolhas realmente são as individualizações, né? Mas é interessante que muitos brasileiros vão para a Flórida. Por quê? Porque ainda tem uma parte
cultural de uma aproximação maior na questão de acolhimento, né? Então tem outras formas de fazer o atendimento em si, como alguns lugares não têm esse acolhimento que a medicina brasileira tem, né? Nós sabemos que existem diferenças nas legislações, igual vocês estavam comentando, inclusive em relação ao comércio também, né? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre a doação, aqui como que funciona. Você estava falando que existe, que a maior parte das fertilizações feitas no Brasil são por doação. Eu achei isso um dado muito importante também, né? Aí a gente estava falando um pouco de doação de óvulos, né? Isso. Se a gente for levar em consideração a doação de sêmen, existem bancos de sêmen nacionais, existem bancos de sêmen que importam, inclusive, dos bancos de sêmen americano ou europeus. A questão é que, ao importar essa amostra, tem que respeitar a regra do Brasil. Então, essa questão do anonimato, essa questão, muitas vezes, pode ou não pode conhecer o doador no futuro, porque lá nos Estados Unidos, se o doador permitir, é possível. No Brasil, já é uma doação completamente anônima, exceto atualmente, que na época da Andressa não tinha, hoje pode ter uma doação familiar de sêmen ou de óvulos, ou seja, parentes até 4º grau podem doar, mas naquela época não existia isso, a doação era completamente anônima, e aí, com isso, no Brasil, não tinham formas de saber realmente quem é o doador. Então, tinha ali um questionário que fala cor de pele, cor de cabelo, altura, cor dos olhos, ou seja, características muito mais genéricas do que alguma coisa mais específica que você consegue ver. E é interessante ela falar da questão, né, dessa incompatibilidade para buscar esse doador de forma compatível. A gente tem 2 tipos de incompatibilidade. Uma é uma incompatibilidade genética, porque ela pode ter genes recessivos que esse doador tem o mesmo gene recessivo e se não fizer o teste poderia originar um bebê com aquela doença específica, ligada, né, a uma doença recessiva, mas existem as questões imunológicas, que dependendo do perfil imunológico dela, ela pode ter maior risco de rejeição àquele embrião oriundo do material genético daquele doador. Então, isso é um grande diferencial também nos testes que são feitos nos Estados Unidos. São disponíveis no Brasil, a questão é que o custo também torna esse procedimento como um todo mais oneroso e muitas vezes não se fazem todos os testes que, apesar de ser possível fazer, mas na prática não são feitos todos esses testes. Nos Estados Unidos é meio que usual por uma questão até obrigatória. Então, isso foi uma relação bem diferente também que a gente percebeu, porque eu tenho amigas minhas que fizeram, FIV aqui, e elas não fizeram esse teste, né, de compatibilidade e tal. Então, essa é uma questão interessante também, porque eu, né, não sabia que eu tinha uma diferença ali no cromossomo 23, que eu poderia ter esses abortos se eu não tivesse um espermatozoide compatível. Muitas vezes, pode ser que não dê certo de primeira, enfim, por esse motivo, né? E aí eu acho que é uma coisa importante de verificar, né, de investigar. E são muitas etapas, né? Você chegou acho que essa deve ser uma pergunta bem comum para você, mas você chegou a escolher algumas características? O que você teve acesso de escolha, de conhecimento, para a gente entender? Isso é muito legal, porque as minhas seguidoras lá no Instagram falam muito, mas você escolheu a cor dos olhos dele, a cor do cabelo. Não, isso não é possível, né, doutor, escolher a cor do cabelo. O que a gente consegue escolher as características físicas do doador, né? Então, se o doador ele é loiro, tem olho claro, é 50% de chance de ter, né? E o meu pai, por exemplo, tem descendência italiana, ele é loiro, tem olho azul. Minhas irmãs todas são loiras do olho azul, só que eu puxei totalmente a minha mãe. Porque minha mãe é diferente da mãe das minhas irmãs. Então, eu não puxei nada do meu pai, puxei totalmente a minha mãe, que é morena e tal. Então, tem muita gente que olha e fala, mas ela escolheu, porque ele é muito loirinho, tem olho azul. E a minha família tem uma parte da minha família muito clara, e parte da família do Tami também, o pai dele é loiro, do olho azul, enfim. Ele tem olho verde, né? Então a gente... tem uma coisa bem interessante que tem nos Estados Unidos também, que é o face mask. E a gente colocou um doador muito compatível com as características físicas do Tami. Então, você consegue colocar uma foto
né? No caso, a gente colocou uma foto do tummy e aí o próprio site ali, Fairfax, aí você coloca a foto e aí esse face mask, ele dá ali uma pessoa mais próxima, aquelas características que você está buscando. Mas não dá para escolher cor de olho, cor de cabelo. O que daria para escolher, se a mulher tiver essa variedade de embriões formados, saudáveis, é o sexo, que aqui no Brasil o doutor me atualizou que não pode também, né? Porque a gente tem conhecimento, né, doutor? Mas não consegue... Não consegue escolher o sexo da criança. A gente não escolheu, a gente escolheu que o médico colocasse o mais saudável, o embrião mais perfeito, mais forte. Porém, a gente não teve essa questão de gênero, se era menina, menino, não importava. Mas poderia ter sido, assim. E também, no meu caso, não quis colocar 2, porque o meu caso não era de infertilidade, então se eu colocasse 2, viria 2. E aí, de primeiro, inclusive, minha mãe teve pré-eclâmpsia quando eu nasci, e quando você faz FIV, o médico pode me corrigir aqui, o doutor, se eu tô desatualizada, mas no meu caso, que minha mãe teve pré-eclâmpsia e eu tô fazendo FIV, e aí eu tenho uma gestação gemelar, pode aumentar o risco, né, de pré-eclâmpsia por conta da minha mãe ter tido, enfim. E aí nós optamos também por não colocar 2 embriões. Para deixar bem claro, na verdade, quando eles escolheram as características do doador. Exato. Quando ela fala assim, não dá para escolher as características, é que não dá para saber qual embrião tem determinada característica. Então, quando a gente avalia o embrião, a gente consegue avaliar o número de cromossomos, mas a gente não sabe se esse embrião A tem o olho azul, esse daqui vai ter o olho verde, esse daqui o olho castanho, e fala, eu quero escolher um dos 3. Então, esse tipo de análise, não. Quando você, então, escolhe um doador com determinadas características, certamente que vai potencializar as chances, mas lógico que tem o lado do óvulo, que aí só nasceria um bebê com aquelas características se também tivesse genes vindo, né, da outra parte. Então, como ela tem antecedentes familiares de pessoas de olho claro, lógico que aí sim, mesmo ela não tendo olho claro, ela tinha o gene que não se manifestou nela, mas que transmitiu através do óvulo dela. E aí sim, teve essa questão. No Brasil tem o Face Match, tá? Então já naquela época não tinha, mas já tem também. Tem sêmen da Fairfax através de importação pela Crio Brasil, então também existe isso, mas é mais a questão da resolução que ainda tem essas limitações em termos de anonimato, algumas outras coisas que a gente precisa respeitar no Brasil. Então não é aberto, não são abertas todas as características do doador, como foto de infância, de adolescente, de adulto, no Brasil, apesar de no site americano estar disponível. Mas o acesso do brasileiro para esse site via importação é que não pode, não por uma questão de legislação. Legislação não, resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu acho interessante, porque queria até que você explicasse para a gente como que funciona a escolha de quantos embriões, porque a Andressa falou que no caso dela, ela optou por colocar 1. É uma sugestão do profissional, você avalia, por exemplo, também a brevidade do útero, você avalia outros critérios também na hora de indicar, colocar 1, 2 embriões, para a gente ter uma ideia, assim, como que funciona essa escolha e quais são as porcentagens de sucesso. Por exemplo, colocando 1, colocando 2. Essa pergunta é interessante, porque há alguns anos, na fertilização in vitro, né, a transferência de mais do que um embrião era muito comum, então sempre tinha aquela questão de gêmeos. De uns anos para cá, com a análise genética, melhor seleção embrionária, então cada vez mais a gente transfere apenas um único embrião, porque a gente já sabe que aquele embrião é um embrião saudável. Então, a partir do momento que você já sabe que aquele embrião é o melhor, transferir 2 aumenta a chance de gêmeos, mas não de gravidez naquela transferência. Então, atualmente, a gente prefere transferir 1 para diminuir os riscos de uma gravidez múltipla. E a gravidez múltipla tem maiores riscos por si só, como prematuridade, como pré-eclâmpsia, hemorragia pós-parto, né, e outras complicações. E para quem já tem um histórico familiar de pré-eclâmpsia e aí
tendo, né, uma fertilização in vitro que pode, dependendo de como foi o preparo do endométrio, aumentar a pré-eclâmpsia, porque se for um preparo em ciclo natural, não aumenta quando comparado a uma gravidez espontânea. Mas a transferência de 2 realmente se tornaria um risco maior. Então, gravidez bem-sucedida, bebê em casa é o que a gente quer dentro de um tratamento. Não adianta transferir 2, 3 embriões e depois ter uma gravidez bem turbulenta e com várias complicações. E existe também o Conselho Federal de Medicina, né, modulando isso. Então, quando o embrião é biopsiado, já sabendo que ele é normal, que a gente chama de euploide, nessa situação a gente transfere no máximo 2. Então, aquela história de transferir 3, 4, para ver se um vinga, tudo isso é coisa da medicina do passado. Quando não é biopsiado, aí depende da idade da mulher. Então, até 37 anos, no máximo 2. Depois dos 40, que pode passar 3 ou 4 embriões. Então, tudo isso foi mudando ao longo do tempo, mas realmente, transferência de um embrião só, depois a gente fala, tem mais embrião congelado? Deixa lá, busca depois quando quiser. E quanto... não, pode falar. E de taxas de gravidez, né, que você tinha perguntado. As taxas de sucesso. A taxa de sucesso sempre vai... A gente pode falar em taxa de sucesso por 2 mecanismos. Primeiro por ciclo de fertilização in vitro iniciado, ou seja, toda mulher que vai ser submetida à coleta de óvulos. E a outra depende da transferência. Então, como a chance de gerar esse embrião saudável vai depender da idade, do número de óvulos, pode ser uma chance de 70%, 80%, 90% por tratamento, e pode ser uma chance extremamente baixa dependendo da idade. Então, 43, 44 anos, baixa reserva, vai ter uma probabilidade muito menor de conseguir gerar esse embrião. Na hora que a gente fala da chance por transferência, ou seja, eu já sei que eu tenho esse embrião, na hora que eu estou colocando esse embrião dentro do útero, é por volta de 65% a 70% por transferência. Por que eu falei de 90%? Porque às vezes tem mais embriões congelados, daquela mesma fertilização. Não sei nem se a Andressa tem embriões congelados. Foram 7 embriões assim. ao total, 2 meninos e 5 meninas. E aí, desses 7... povoar bem, hein? Tá congeladinho. Estão congelados. E aí, a gente fez a sexagem ali, enfim... Quando a gente... Nossa, 5 meninas, 2 meninos. Foi bem legal de saber. E uma dúvida que eu tinha também, inclusive, é interessante falar isso para as pessoas, que muita gente tem essa dúvida. Muda se eu acabei de retirar os óvulos e fiz a fertilização e, por exemplo, os meus embriões estão congelados há 5 anos. E aí eu quero fazer uma FIV hoje. A saúde desses embriões congelados muda ou o embrião congelado é para sempre saudável? Essa é uma dúvida pergunta. muito... Excelente pergunta, porque essa Mais dúvida um pouquinho eu ia perguntar comum. isso. Eu tava aqui assim, ó. Eu tava perguntando assim. Eu já tava assim. Mas porque já me muito perguntaram, boa. e aí Muito eu falei, boa um profissional... Essa dúvida, porque o embrião, quando está congelado, ele não perde mais qualidade, não importa o tempo que ele ficou congelado, porque ele fica em menos 196 graus em nitrogênio líquido, então ele fica num estágio completamente, que a gente chama de quiescência, então não é igual um congelador do freezer ali, que vai deteriorando apesar de estar congelado. Então fica completamente com metabolismo zero. A idade biológica vai ser da implantação. Daquele embrião, que aí já não depende, no caso do biopsiar, já não depende da idade, porque aquele embrião já é normal. Não importa se foi conquistado aos 32, 35 ou 39, porque aquele embrião é normal. E aí a chance de engravidar com esse embrião pode ser aos 45, aos 47, é a mesma chance do que se tivesse transferido um mês depois. Não? Porque esse embrião já está pronto. Então, isso serve também para um planejamento familiar. Muitas vezes o casal tem ali o desejo de ter 2 filhos, então conseguiu 2 embriões, transferiu o primeiro, engravidou, e depois de 3, 4, 5 anos, queremos voltar. E aí, só preparar o útero e fazer uma nova transferência, que nesse caso não é uma nova FIV, não é uma nova coleta, é só transferir. Que é muito mais simples, parte né? do estradiol e da progesterona. Muito mais simples. Muito mais simples. A taxa de sucesso semelhante à primeira transferência, dependendo da classificação do embrião também, se o embrião tem uma nota 10, uma nota 9, nota 8. Então, são também, né, alguns outros fatores. Mas a idade em si é como se ficasse congelada, que já não impacta mais, porque já tem o embrião congelado. E após a fase de implantação, expectativas são criadas. E nesse momento de ansiedade para saber respostas, temos ferramentas incríveis, como, por exemplo, o Clear Blue
teste de gravidez Saiba Antes, que detecta as elevações do hormônio beta-HCG. E com isso, ele tem uma grande sensibilidade, sendo um diferencial, e você pode saber o resultado até 6 dias antes do atraso menstrual. Inclusive, você usou, né, Andressa? Gente, eu usei, porque lá em casa nós somos ansiosos. Com 10 dias você faz o teste de exame de sangue, né? Só que daí a gente, vamos passar na farmácia, comprar um teste. E aí, com 6 dias, você já consegue ver. E aí, tinha um risquinho bem fininho, mas deu, porque quando é negativo não aparece nada. Então, apesar da linha estar mais fininha, a gente recorreu ao teste de farmácia e deu super certo. E é bom que vem 2, que daí no dia seguinte você repete, aí tá um pouquinho mais forte e tem que ser progressivo, né? Tem que ir aumentando esse risquinho. Porque ele é super sensível e conforme a gente vai tendo mais produção do hormônio, ele vai aumentando, mais, né, né? Imagina, com 6 dias você já Paciente quer saber? de FIV, né, que está muito ansiosa para saber o resultado, que a gente fala, faz só o exame de sangue daqui 9, 10 dias depois da transferência, sempre vem um clear blow no WhatsApp. Eu já tô grávida. 6 dias depois da transferência. Eu falo, olha, não é mexer da minha parte não, mas olha, esse clear blow é bom. Esse é sensível. Mas é legal porque não a gente é tá falando público, sobre mas funciona. a prática mesmo, porque isso é importante, a gente saber a prática clínica também, né? Tem uma curiosidade muito interessante que eu também descobri recentemente sobre a FIV, que é, quando você faz o teste ali de exame de sangue com 10 dias, você não tem 10 dias de gestação. Você tem um tempo maior já de gestação. Porque o embrião, quando você olha só, implanta, novidades, o embrião, curiosidades. quando ele é implantado, ele já tem 5 dias de vida, né? Por aí, né? Pelo que eu sei. Ele já tem um tempo maior de vida. Então, por exemplo, eu sei que quando eu tinha 10 dias, 15 dias, eu já estava quase com 1 mês de gestação. Eu falei, gente, como assim? Então, você ganha ali praticamente 1 mês à frente. Não é isso, doutor? Porque a gestação ela é calculada pela data da última menstruação, quando a pessoa não está grávida ainda. Então, como tem uma, digamos assim, uma regra mundial, não se sabe exatamente quando aquela pessoa engravidou, quando que teve relação, que chegou esse embrião, ou seja, não sabe exatamente quando ela ovulou. Então a gente sabe o primeiro dia da data da última menstruação. Então quando ela tem o atraso menstrual, nós estamos considerando como o 28º dia do ciclo, porque a grande maioria das mulheres tem ciclos de 28. O que a gente faz numa fertilização in vitro? A gente faz uma simulação como ela estivesse ovulando no 14º e quando ela recebe o embrião, que é o embrião em estágio de blastocisto, que seria o 5º dia do desenvolvimento desse embrião, e na gravidez espontânea é no 19º dia, se ela ovulou no 14º, que estaria chegando esse embrião, então no dia da transferência já equivale a 19 dias. Então quando ela está fazendo o teste, o primeiro teste já são 4 semanas de gravidez. Então você já está com um mês de gestação, já está grávida de um mês. Então, o primeiro teste ali, né, quando é feito 9 dias depois da transferência de um embrião em estágio de blastocisto, equivale a 4 semanas de gravidez. E que nem sempre bate com a data da última menstruação, porque às vezes a transferência foi um pouco antes ou um pouco depois, dependendo do preparo do endométrio e vários fatores. Mas é isso aí. E eu tenho uma dúvida. É porque quando o embrião ele já está pronto, não tem esse caminho do óvulo com o espermatozoide, você já faz a inseminação com ele pronto, aí é por isso? E aí por isso que ele já tem 5 dias a mais? Porque ele não precisa encontrar lá dentro porque já encontrou o óvulo, ele já encontrou antes, já. É por isso, né? Exatamente, porque esse processo do encontro entre óvulo e espermatozoide já aconteceu antes. O que muda... Ou pode transferir 5 dias depois, que seria uma transferência a fresco, ou congelou esse embrião, mas depois que preparou o seu útero, você vai transferir já esse embrião, que equivale a 5 dias do desenvolvimento, 5 dias pós-fecundação desse óvulo. O que muda para a inseminação, porque a inseminação é diferente da FIV. Porque a inseminação, a diferença entre inseminação e fertilização... Outra dúvida muito comum que é também. muito comum, é que inseminação é coletar o sêmen, separa ali os melhores espermatozoides e coloca com um catéter bem fininho dentro do útero. Então, inseminação intrauterina, sêmen dentro do útero. Mas a gravidez é espontânea. É no momento que a mulher está ovulando, mas esse encontro entre óvulo e espermatozoide vai acontecer dentro do organismo da mulher, na trompa. E aí sim, fecundando esse óvulo, esse embrião vai demorar 5 dias para chegar no útero e aí ele vai implantar. Então, do momento da inseminação, que é o momento da ovulação, aí são 14 dias para se fazer o teste. Porque aí ele precisou desse tempo para ser formado, porque é uma né? gestação natural, Sim. né? Pelo menos dentro do organismo que houve a concepção.
Bom, vamos para umas perguntas que vocês mandaram e foram muitas. Eu, inclusive, antes de iniciarmos a gravação, eu falei para eles, ó, gente, já está decidido, vamos fazer depois uma live, porque vão surgir mais perguntas, mais pessoas também querendo saber tanto da parte técnica do doutor, quanto também da experiência da Andressa, né, que a gente sabe que é complexo, que muda também de mulher para mulher. Então, podem deixando suas perguntinhas aí, que logo mais a gente passa para responder. Porém, tem algumas que vocês mandaram antes e eu vou perguntar para o doutor aqui. Vamos lá. A Luara perguntou, precisa de acompanhamento psicológico durante a FIV? Importantíssimo, é fundamental. Um dos grandes pontos da fertilização in vitro é que é um tratamento que demanda muito do emocional, né? Então, primeiro o casal tem que estar unido, tem que saber que pode dar errado, é um tratamento que potencializa as chances, mas de longe, tá? Com 100% de certeza de sucesso. Então, esse acompanhamento psicológico é importantíssimo, é entender as limitações do tratamento, é entender as variações, né, até de humor em decorrência do tratamento, e a assistência psicológica faz toda a diferença para deixar essa jornada mais leve, porque realmente existe já uma autocobrança, uma diminuição de autoestima, existe inclusive uma correlação muito grande entre casais com infertilidade e aumento da ocorrência de depressão, ansiedade. Então, realmente, fazer esse acompanhamento deixa a jornada de uma forma mais leve possível. Você fez acompanhamento? Eu não fiz, mas bom, porque a gente já tinha. A gente tem um outro perfil, assim, a gente estava super leve, enfim, mas é bem importante pelo seguinte. Principalmente orientar o parceiro, porque quem vai mudar é a mulher, né? E aí, será que ele, né, vai saber lidar ali com todas aquelas sensações diferentes que ele não tá passando nada, mas no caso eu tava passando tudo, meu hormônio mudou e isso refletiu no meu comportamento e tal. Então, eu acho que nesse caso é bom também ambos estarem cientes do que pode acontecer, porque às vezes o cara também fala, gente, o que tá acontecendo com ela? Tá muito diferente. E o cara fica perdido. Eu conheço casais que se separaram porque fizeram várias FIVs, não deram certo. Então, tem uma taxa ali de quando não dá certo, tem um índice, isso é até pesquisa, que tem um índice de separação quando não dá certo, por conta também dessa instrução que muitas vezes não vem antes, sabe? A carga emocional do casal deve ficar, é muita coisa, né? Acho que as questões da expectativa, se sentir responsável pelo sucesso ou não, acho que isso são coisas que precisam ser trabalhadas durante o processo, né? E hormonalmente falando mesmo, né? Porque quando a gente está ali com níveis bons, a gente fica mais disposta, isso reflete. E quando você está no processo de FIV, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça nada, pode ser que você não mude seu comportamento, mas pode ser que aconteça. Então, se acontecer, tem que estar preparado, né? E é muito comum, eu acho que existem dois perfis de casais, né? No caso da Andressa, eles não tinham infertilidade, eles não estavam tentando engravidar e não conseguiam, e aí tudo isso torna mais leve. Né, mais leve. Mas quando a gente fala de um casal com dificuldade, primeiro ele fala, por que comigo? E já vem com uma bagagem, outras tentativas. E quando ele vai para a primeira fertilização in vitro, eles já passaram por muitas coisas, já vêm todos os amigos engravidando, eles vêm no shopping grávidas, então eles já têm aquela visão que só eles não engravidam, quando na verdade não é assim, porque 1 em cada 6 casais tem infertilidade no mundo, então é extremamente comum. Só que como é um assunto que ainda é um mito, né, de não vamos falar sobre isso, então tem essa questão que eles acham que eles são ali fora do padrão. E aí, quando tem um caso de infertilidade que é unilateral, existe a cobrança do outro lado. Então, se tem um fator que é puramente feminino, é a mulher que está injetando hormônios, é a mulher que está fazendo, mas o parceiro não estiver muito conectado, esse casal se separa, porque, na verdade, ele acha que é a mulher que está fazendo o tratamento, que não é o casal. Para ele é só, ali, eu vou fazer a minha parte. Mas, na verdade, tem que ter a união do casal. Então, o casal vai ficar muito mais unido com esse processo, ou muitas vezes tem uma desconexão importante. E aí o acompanhamento psicológico do casal é fundamental. Primeiro porque o alinhamento de expectativa é diferente entre cada pessoa. O tamanho do sonho de ter um filho é diferente. A resiliência de cada um é diferente. Então, quando ajusta tudo isso como casal, até quando nós vamos seguir? Quantas tentativas nós vamos aguentar? Isso está nos afastando ou está nos aproximando em prol de um objetivo comum?
tudo isso tem que ser avaliado e fazer esse acompanhamento psicológico vai ajudar muito nesse processo, sem dúvida. É verdade. Sim. Inclusive para a mulher que fica inchada, que fica cansada, que, né, altera essa questão, é bem mais sensível mesmo. Bem, a gente deveria ter feito. Pensando bem, Mesmo pra quem já, não tem, já fica a dica, né? já, viu? Já fica a dica, ó. porque Dá para ter mais apoio, né? Acho que é importante claro. ser abraçado, você sentir, né, esse apoio, porque realmente nós mulheres, nós já passamos por tantas alterações durante a nossa vida hormonal e esse momento com expectativa não só sua, mas também, né, do parceiro. Então, eu imagino que não passei por isso ainda, mas imagino que deve ser uma situação que a gente precisa, assim, buscar ajuda, né? Sem dúvida. Bom, a Angélica perguntou assim, que ela tem indicação de FIV, mas, por exemplo, não tem condições de pagar. Tem alguma forma de conseguir pelo SUS? Sim, o problema é acesso aos tratamentos pelo SUS, porque são pouquíssimos centros no Brasil, uma fila de espera de 3 a 4 anos, existem critérios de idade, inclusive, para entrar nessa fila, porque às vezes a mulher entra aos 35, mas quando ela é chamada, ela já está numa idade, já tem uma chance muito reduzida, então existem critérios. Então, apesar de, na teoria, existir, infelizmente, poucas pessoas conseguem fazer pelo SUS. O que tem, né, dentre a medicina privada, são formas de diminuir custos. Então, existem clínicas que têm um programa de baixa renda, tem clínicas que ela pode ser doadora, dependendo se preenche ou não critérios, e sendo doadora de óvulos, ela tem o tratamento parcialmente custeado por uma receptora, de forma anônima. Ela pode levar pessoas que tem critérios para ser doadoras para bater no tratamento dela. Então, olha, eu não posso ser doadora, mas minha irmã pode, minha amiga pode, não para ela. Doação anônima, é só para um banco de óvulos da clínica. Isso abate no tratamento. Hoje existe financiamento bancário exclusivo para fertilização in vitro. Então, o acesso está mudando. Então, apesar de ainda estarmos longe do ideal, mas o acesso. Mas você está vendo essa movimentação. Sem dúvida. Eu queria até perguntar para você, quanto mais ou menos varia? Assim, a gente sabe que existem casos. Cada caso é individual, mas poderia dar, por exemplo, uma faixa de preço, assim, uma margem, por exemplo, olha, hoje o valor de um procedimento, de uma FIV aqui no Brasil. Isso é extremamente variável. Não, né? exato. Então, só para ter uma margem, carro. assim, ó, você você fala consegue assim, qual é o preço do carro no Brasil? Você fala qual carro, né? E para qual é o modelo de carro que você quer. FIV é mais ou menos isso. Então, é honorário médico, é medicação, é a parte laboratorial, se tem ou não tem testes genéticos, congelamento, descongelamento. Então, tem os adicionais. A gente sabe que vai ter uns adicionais, sim, assim, né? Exatamente. Então, tem que estar preparado para tudo aquilo, mas por volta de 30 a 35 mil reais por tentativa de fertilização. E já foi, assim, escutando o valor, não que não seja um valor, a gente sabe que é um valor alto, mas assim, já se tornou mais acessível do que comparado com antigamente, né? Porque eu já tive colegas dos meus pais que fizeram, e eu lembro, assim, que os valores eram, assim, impraticáveis, praticamente, assim, os valores extremamente altos. A gente consegue ver que com as mudanças vai aumentando o acesso, vai aumentando também as possibilidades, né? Bom, vamos lá. A Regina perguntou, até que idade é seguro fazer a FIV? Na verdade, no Brasil não tem uma regra para se fazer FIV, não tem idade limite. Então, antigamente, né, alguns anos atrás, colocava-se até os 50 anos, mas depois, por força até, né, da questão de lei, não pode ser feito em mulheres acima dos 50 anos. A questão é, com óvulos próprios ou óvulos doados. Então, como a chance de engravidar com óvulos próprios vai diminuindo ao longo do tempo, então, mais ou menos até os 42 anos existe uma boa taxa de gravidez ou taxas razoáveis a depender também do quadro clínico. 43, 44 anos já fica muito mais difícil, apesar de possível. E acima dos 45 anos, nós estamos falando de uma chance com óvulo próprio por volta de 1% apenas. Ou seja, a grande maioria desses casos tem indicação de tratamento que é com óvulos doados, que a gente chama de ovo-recepção. Aí sim, volta a ter a chance de um óvulo de uma mulher de 30 a 32 anos. Então, com óvulos doados, ela não tem limite. Então, a gente faz preferencialmente até os 50 anos, mas se ela tiver boas condições clínicas, então tem algumas exigências ali, né, em termos de possibilidades ou não de gestação, né, com tranquilidade, com saúde, não teria limite. No mundo, tem uma mulher, o recorde é de 72 anos que ela engravidou, com óvulos doados.
mas ela já estava na menopausa há mais de 10 anos, mas estava preparando o útero, estradiol progesterona, e ela teve uma gestação bem sucedida. No Brasil, por uma questão ali ética, a gente limita entre os 50 e 55 anos, na grande maioria dos casos. Mas óvulo próprio é uma coisa, tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados, completamente diferente, porque aí dá para estender mais o prazo. A Michelle perguntou assim, se um casal ele pode fazer a FIV com embriões criados de outro relacionamento? Na verdade... Tem que ter autorização dos dois para Então, implantação? Como que funciona? Perdão, para transferência. Na verdade, como a doação de óvulo, espermatozoide e de embrião já formado teria que ser anônima ou parentes de até 4º grau, não poderia. Então, vamos dar o exemplo, se um casal fez fertilização, deixou o embrião congelado, mas esse casal se separou e falou assim, não, mas pode usar esse embrião. Na verdade, não poderia, porque ele não poderia fazer essa doação. Então, quem fez a fertilização, no caso, por exemplo, quem forneceu o sêmen, né, que na época era para uma FIV própria, seria o pai também do ponto de vista legal daquela criança. Então ele teria direitos e deveres, ele poderia pedir guarda compartilhada, ele não pode doar aquele embrião. Ele pode doar um embrião para parentes de até 4º grau. E aí sim, se fosse, eu posso doar, um casal está aqui, tem embrião, e fala assim, mas meu irmão e minha cunhada precisam, posso doar? Nesse caso poderia, mas não ex-casal que depois doa para outro casal, isso não pode. E agora uma pergunta minha, como você enxerga a FIV, a evolução, o futuro aqui no Brasil? Eu acho que a FIV, ela está ainda, né, no começo de toda essa história, mas já é responsável por milhares, né, de casais que não teriam filhos se não fosse pela fertilização in vitro. Eu tenho 2 filhos, a minha primeira filha é de gestação espontânea e o segundo por fertilização in vitro, então eu sou prova viva de que a FIV realiza sonhos. E eu acho que cada vez mais vai ser comum pelo envelhecimento, né, do desejo da maternidade, que é natural, é cultural, isso já é inerente à nossa sociedade, pelo aumento das causas de infertilidade. Então, a FIV hoje, ela já é muito mais comum do que 10, 15 anos atrás, mas daqui 10 anos vai ser praticamente assim que você vai conhecer todo mundo ali num grupinho de amigos, vai ter alguma criança que foi oriunda da FIV. Como eu falei, alguns países europeus chegam, a própria Dinamarca, 8% dos bebês já são de FIV, na Europa, na média, 2%. Então, isso vai ser mais comum no Brasil também. O que a gente precisa melhorar é o acesso aos tratamentos de FIV, porque nós fazemos mais ou menos 60 mil ciclos de FIV por ano no Brasil, mas seria necessário para dar vazão a toda essa demanda de 300 mil ciclos. Mas a gente não tem por um acesso por questões financeiras. Mas, sem dúvida nenhuma, a FIV daqui 10, 15, 20 anos vai ser extremamente comum. Obrigada. E você, Andressa, você poderia deixar, estamos chegando no fim do nosso papo, e eu queria que você deixasse um recado para quem está em dúvida ou está passando por esse processo. Antes de deixar esse recado, eu posso fazer 2 perguntas para ele? Com certeza, com certeza. Porque a gente fala muito da mulher, mas a gente não fala também da idade do espermatozoide. Tem diferença se o homem tem 30 ou 60 anos? Tem diferença na qualidade? Como teria do óvulo? É bem menos impactante, né, do que do óvulo, mas tem sim. Então, aumento de riscos de doenças ligadas a genes específicos, aumento do risco de nascimento de bebês com autismo, tá? Tudo ligado à idade paterna. A questão do sêmen, da qualidade do sêmen, está muito ligada a hábitos de vida. Então, obesidade, tabagismo, abuso de álcool, sedentarismo e tudo mais, né? Mas a idade masculina, a idade paterna, também influencia nessa possibilidade de gestação. Há uma queda já muito acentuada da fertilidade masculina também depois dos 40 anos. É que é bem menos impactante do que a mulher. Então a gente sempre fala, tempo é óvulo, não tem jeito. Então até os 35 anos tem um excelente prognóstico, depois começa a ter uma queda muito acentuada da
capacidade de gestação bem sucedida. E para o homem, ali até os 50, tem uma elevação leve do risco, e dos 50 em diante tem uma diferença grande. Perfeito, não era isso. A outra pergunta eu esqueci, gente. A outra pergunta eu esqueci. Eu esqueci. Relaxa, Falou muito, a gente né? tá em casa. Bom, um recado que eu posso deixar para as mulheres que estão nesse processo é: fica firme. Depois que tudo passa, a gente nem lembra dos perrengues que nos aconteceram, porque você olha para aquele maior amor do mundo, que é uma herança de Deus, que são os filhos, não tem amor maior. Então, vão ter momentos ali mais difíceis, mais sensíveis realmente, mas tudo vale muito a pena quando dá certo e quando você vê aquele sonho realmente. E é isso, eu acredito que nos possibilita a FIV realizar sonhos de casais que não poderiam ter naturalmente e construir famílias diferentes. Então, tudo vale a pena quando se tem amor, e é um processo que nos traz também uma segurança de, querendo ou não, avaliar o melhor embrião, avaliar ali a saúde, né, de ter. Claro que, enfim, só cabe a Deus, mas você tem uma segurança de que provavelmente vai ser mais saudável, né? Então, acredito que muitos casais também recorrem, porque a mulher tem mais de 35, então, nesse caso, eu prefiro fazer a FIV, por ter essa questão da saúde dos filhos. E continua, continua. É isso, eu acho que, como recado final também, persistência, exige resiliência, não é um tratamento simples, mas que vale a pena. Não conheço nenhuma paciente que está com seu bebê no colo que fala, não valeu a pena não, não faria. Pode ter feito 15 tentativas anteriores, mas no final vale a pena. E lógico que a gente não consegue, né, dar 100% de certeza, mas na verdade aqueles que não tentam, eles já desistiram, então tem que tentar até o seu limite. Cada um tem o seu limite, cada um tem. Não dá pra gente falar, vai tentando, tentando, tentando. Existem fatores físicos, emocionais, financeiros envolvidos num tratamento de fertilização. Mas, quando é um sonho e quando é possível, lute por ele, porque esse é um sonho que vale a pena ser vivido, que é o sonho da maternidade e da paternidade, como a Andressa falou. É o maior amor do mundo e não é clichê, gente, verdade. não é clichê. A gente faz tudo pelos nossos filhos, a gente muda o modo de ver a vida. Sem dúvida. E isso é um divisor de águas. Eu não consigo lembrar de quem eu era sem os meus filhos. Então, realmente, é algo que eu só posso falar para as pessoas que enfrentam a infertilidade. Não desistam do seu filho, do seu sonho. Lute com todas as forças que você tem. É isso. E são com essas mensagens que nós finalizamos essa temporada do Papo Saúde, que não é só meu, ele é nosso. E eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer também a nossa parceira Clear Blue, que entende que dentro de cada caixinha não tem apenas um resultado, tem respostas, tem esperanças e muitas vezes até a liberdade de autoconhecimento. Então, Clear Blue com você, do começo ao recomeço, e até a próxima!